Pessoal do canal Falando Francamente, tudo bem? Nesse vídeo, quero falar brevemente sobre um trabalho, né, cujo título é Por que o Japão se tornou o país é, da mais longa expectativa de vida, Insights sobre a alimentação, sobre a perspectiva da alimentação e nutrição. Então, por que o Japão se tornou o país que tem a maior expectativa de vida? Insights, né, sobre uma perspectiva nutricional e alimentar, vamos dizer assim, tá na tradução livre, né? Então, basicamente, esse artigo aqui é para que a gente entenda um pouco melhor aí, né, quando a gente sempre está falando sobre alimentação saudável, etc. E aqui já é um trabalho que mostra uma perspectiva de vários anos, né, onde o Japão sai num contexto que eu vou mostrar a comparação com outros países do G7, né, onde ele tinha a pior expectativa de vida nos anos 60 e se tornou o país que tem uma maior expectativa de vida. Então, comparado, por exemplo, com Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, né, e o Japão junto ali no G7, o Japão, nos anos 60, ele tinha, quando se pensava em expectativa de vida, o pior índice. E aí, esse trabalho mostra por que ao longo desses anos isso reverteu, sendo que hoje o Japão está em primeiro lugar, e discute algumas coisas que aconteceram em termos alimentares, sugerindo que isso explica, né, ou pelo menos em parte isso explica essa mudança, tá bom? Então aqui mostra, né, os países do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, e aqui mostrando, né, a expectativa de vida ao nascer, né, aqui para os homens, e as mulheres que têm uma expectativa maior, tá? Então, o Japão aqui em primeiro, e, e uma coisa bem importante, olha aqui, ó. Então, expectativa de vida saudável. Porque às vezes, imagina o seguinte, vamos imaginar que eu fale que a expectativa de vida da mulher é de 87 anos, tá? Só que nos últimos 20 anos ela passa usando remédio, acamada, sendo cuidada, ou seja, está viva, mas está com a sua independência comprometida, a sua qualidade de vida comprometida. Então, aqui mostra que, olha que interessante, além de ter uma maior expectativa de vida, tanto para homens como para mulheres, tem uma maior expectativa de vida saudável, tá? E aí, ele mostra aqui uma taxa de mortalidade padronizada por idade, por 100 mil habitantes, né? E ele mostra aqui que o Japão também tem, por todas as causas, uma menor mortalidade, aí mostra menor mortalidade por câncer, né? Uma coisa interessante é câncer de estômago, que ainda que é alta, mas nos anos 60 era bastante alta, e nesse trabalho ele sugere, por exemplo, que, em parte, essa mortalidade ela diminui em função do menor consumo de sal, né? Sal de cozinha, por exemplo. Câncer de cólon ainda está um pouquinho alto, ele comenta aqui, né? Câncer de pulmão, está havendo uma redução, mas ainda, por alguns anos, os japoneses, principalmente o sexo masculino, ainda fumavam, embora isso esteja reduzindo. Mas ele mostra aqui que metade das taxas de morte do Japão, né, em termos de câncer, são devidas tanto por câncer de próstata aqui, né, como de mama. E esses dois tipos de tumores, a mortalidade por esses tumores é muito baixa. Então, os tumores que praticamente compõem metade da mortalidade do Japão têm uma taxa de mortalidade muito baixa. Isso explica, né, uma expectativa de vida maior, em parte. E outra coisa aqui que mostra também é que segundo tipo de causa de mortalidade seria, por exemplo, doenças isquêmicas do coração, né? Então, um outro tipo de mortalidade. E aí você vê que as doenças isquêmicas do coração também são muito reduzidas em comparação à maior parte dos outros países, tá? Então, ele mostra que ainda você tem uma morte por doença pulmonar, ainda um pouco alta, tá? Mas principalmente no caso do câncer, os dois que explicam a mortalidade reduzida de câncer, que é quase metade de todas as mortes por câncer do Japão, são devido ao menor risco no caso do câncer de próstata e o câncer de mama, e o câncer, doença isquêmica do coração, também é muito baixo. Então, quer dizer, doença isquêmica do coração e esses dois tipos de câncer são baixos e explicam parte da menor mortalidade, ou se a gente pensar, da maior expectativa de vida, né? Menor mortalidade e, por implicação, maior expectativa de vida contribui para isso no Japão. E aí ele vai, aqui é um gráfico, né, das tendências de expectativa de vida, você vai vendo que o Japão ele foi subindo com o tempo, né? Foi subindo aí ao longo da década de 60, foi subindo e se consolidando, tanto para homens
como para mulheres, né? Vai subir na expectativa de vida, e a mulher tem uma expectativa de vida maior que a dos homens. Aqui, já por doença, ó, você vê que no caso do Japão, ele tinha uma expectativa de vida, no caso dos homens aqui, né? De ambos os sexos aqui nesse gráfico. Tinha uma expectativa de mortalidade de doença isquêmica, ela subiu um pouco, mas ela vem caindo muito mais que os outros países. E aqui, doença cerebrovascular, né? Também vai caindo. E aqui, quando ele fala doença cerebrovascular, uma curiosidade interessante do trabalho é que ele separa AVC, por exemplo, e fala que nos anos 60 era muito alta, como se pode ver aqui, era muito alta a mortalidade por doença cerebrovascular, mas um tipo de hemorragia. E eles falam que essas hemorragias eram porque os japoneses tinham um certo grau de desnutrição depois da Segunda Guerra Mundial, e que isso fazia com que os vasos sanguíneos deles fossem mais frágeis, tá? Segundo a explicação do artigo. Então, olha que interessante. Se, por um lado, parte da menor mortalidade por câncer, doença isquêmica do coração, está explicada porque os japoneses vão consumir menos gordura saturada, menos colesterol, mais peixe, etc., houve esse menos em comparação, né? Então, esse menos consumo, por exemplo, de gordura saturada em comparação aos outros países, explica essa menor mortalidade para essas doenças, mas esse menos, vamos pensar assim, comparação com os anos 60, eles aumentaram um pouco o consumo. Ou seja, olha só, os japoneses consumiam tão pouco desses alimentos que eles tinham esses problemas de hemorragia cerebral. Eles aumentaram esse consumo de modo a se protegerem dessa doença em particular, desse problema em particular, mas ainda assim aumentaram para um nível que é saudável, principalmente em comparação aos outros países. Ou seja, é como se eles estivessem desnutridos, chegaram no limite mais adequado, poupa de uma certa doença e não chega num limite alto, como em muitos países, a ponto de ter mais doenças isquêmicas, ou AVC, ou pressão alta e coisas do gênero, ok? Aqui, mortalidade por câncer, mostrando também, né, a queda do Japão, então teve uma certa alta aí nos anos, na década de 90, e depois começou a cair, e nas mulheres, tendência de queda, né, já era mais baixa, continua caindo, mostrando essa menor tendência, principalmente, como eu já tinha mencionado, principalmente no caso de doenças, câncer de próstata e câncer de mama, tá? E aqui, tendência anual da taxa de mortalidade, também mostrando queda no homem e na mulher, tá? E aqui por as doenças, o câncer, né? Doenças isquêmicas do coração caindo, doença cerebrovascular, principalmente aquela hemorragia, como caiu, né? Pneumonia, que aí eles falam que é relativamente alta, mas em queda também, tá? E aí eles comentam, né? As coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, ainda está um pouco alto aqui no Japão o fumo, principalmente entre os homens, tá? Mas isso vem caindo. A pressão arterial também vem caindo. E eles destacam um aspecto interessante em relação aos outros países, ó, a obesidade é mais baixa, ó, tanto para as mulheres como o homem, a obesidade é mais baixa, pressão arterial aqui, então a obesidade aqui, ó, IMC, ó, obesidade por IMC, fumo no caso das mulheres mais baixo, no homem era mais alto. Então, um aspecto importante, por exemplo, no Japão, além dessa alimentação aí mais correta, que, claro, né, tá ligado, né, é mais baixo o índice de obesidade, tá? E aí, as mudanças alimentares propriamente ditas, né? Então, quando você vê, ó, carne vermelha é menor, tá? Aí ele cita aqui, né, o bife, né, a carne, como todo bife, né, porco, menor que a maioria dos países, aves, tá mais equilibrado. Olha, muito consumo de peixe, né? Um consumo menor de laticínios, mas ainda suficiente para fortalecer os vasos sanguíneos, mas bem menor que nos outros países. Olha aqui, muitos cereais, né? Mas principalmente, aqui ele está falando de arroz, soja, tá? Então, quer ver uma outra coisa aqui? A soja é bem mais alta, né? Então, eles falam dos polifenóis, as coisas que tem na soja, muito mais alta do que os outros países, né? Bastante frutas. Outro aspecto ele comenta aqui no trabalho baixo consumo de bebidas adocicadas, como refrigerantes, então substituição dessas bebidas como chá verde, então, de modo geral, que eu comentei. O que está ajudando ao Japão até essa evolução nutricional em relação aos outros países? Menor consumo de carne vermelha, consequentemente, menor consumo de colesterol e gorduras saturadas, maior consumo de peixe, consequentemente, maior consumo de ácido graxo ômega 3 poliinsaturado, maior consumo de leite, né, e derivados,
suficiente para manter saudável os vasos, mas ainda menor que os outros, ou seja, também menor consumo de gordura saturada e colesterol. Aí tem o cálcio, que é importante, né, nesse derivado aí. E consumo de grãos, né? Muito alto consumo de soja, e as substâncias estariam ligadas. Menor consumo de açúcar e bebidas adocicadas artificialmente, né? E aí, interessante, até coloquei aqui a questão da tecnologia do robozinho, que ele fala que ao longo das décadas, né, foi aumentando muita automação no Japão, e essa automação foi seguida também aos poucos, né, por uma redução do consumo calórico. Então, de certa forma, à medida que eles foram ficando menos ativos, né, ou por exemplo, praticando serviços onde a demanda física é menor, eles também reduziram o consumo calórico, que ajuda a entender aquele gráfico ali que mostrava aquele valor, né, do IMC menor e da obesidade menor. E aí, esse menor consumo calórico, ele foi representado por uma redução no consumo de carboidrato e mais ou menos um aumento de estabeleção de proteína e um aumento de gordura. Mas lembra, esse aumento de gordura aqui ainda está abaixo daquilo que é considerável negativo, e esse aumento, então, por exemplo, de gordura, fornece o colesterol suficiente para que ele não fique doente, mas ao mesmo tempo fortaleça os vasos, mostrando aquela queda absurda das hemorragias cerebrais que aconteciam nos anos 60, segundo o artigo. É isso, pessoal. Então, esse artigo é interessante porque a gente fala sempre de dieta saudável, etc., dieta mediterrânea, compara país e tal. E aqui eu achei legal porque o artigo, embora curtinho, ele dá umas possíveis pistas do que pode estar acontecendo no Japão para que certos tipos de doenças, né, sejam muito menores lá e, consequentemente, por que lá nesse país você tem uma expectativa de vida mais alta e, inclusive, uma expectativa de vida mais alta, de vida saudável. Tá ok? Até uma próxima. Deixa o seu like aí e até!